Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Hoje, todos os fundadores estão mortos, exceto o William da Silva Lima, conhecido no mundo do crime como professor. Hoje ele é formado em professor e tem biblioteca em São Paulo. Os outros eu irei contar como morreram, encaixando com novos traficantes que mudaram a forma dos traficantes de agir. No início dos anos 90, quase todos os chefões do CV estavam presos ou foram mortos, o que culminou com a ascensão de jovens traficantes dentro da facção, como Márcio Nepomuceno, ou Marcinho VP. Os novos líderes se opunham à política exercida pelos antigos chefes. Eles se caracterizavam por ações de extrema violência nas comunidades que dominavam, consumiam drogas e se recusavam a sustentar famílias de cúmplices presos. Inconformados com o desrespeito aos antigos métodos do CV, traficantes como Darcy Silva Filho, o Cid Acari e Romildo Souza da Costa, o Nutinho do Dendê, José Roberto da Silva Filho, o Robertinho de Lucas, decidiram fundar o TC, Terceiro Comando. TC passou a dominar pontos de venda a partir das zonas oeste e norte, áreas mais periféricas da cidade do Rio de Janeiro. Sua fundação é meio obscura, ao contrário da rival. Pode ter sido originada de uma organização criminosa chamada Comando Jacaré, que teve uma importância discreta como o rival do CV na década de 1980. Terceiro Comando no início era bem fraca, em questão de armamento, mas em questão das drogas, eles começaram muito bem, bastante movimentação, mas não sabiam o que fazer com lucro. Vamos deixar essa história mais pra frente, e vamos contar a história do Morro do Adeus. Na época falavam assim: aqui tem um herói que não vem dos quadrinhos, mas toda criança queria ser. Que tem identidade secreta, que é a de Arnaldo Pinto de Medeiros, mas conhecido por todos como o E. Ele é o chefe do tráfico de drogas aqui no morro, o popular dono do morro. Bem vestido, fala bem, veste roupas de marcas finas, diferente dos outros bandidos que sempre o acompanham. O Morro do Adeus geograficamente fazia parte do Complexo do Alemão, um conjunto de favelas da zona norte do Rio de Janeiro. Porém, era o único morro que não era liderado por um traficante conhecido como Orlando Jogador. Enquanto isso, o E imaginava como poderia tomar a área dominada por Orlando Jogador. Não seria nada fácil, porque além de pertencer ao Comando Vermelho, que era a facção mais forte naquela época, o Jogador era dono de todas as favelas que integravam o Complexo do Alemão. Entre elas estavam Grota, Nova Brasília, Fazendinha, Baiana, Morro do Alemão e Auma, entre outras. O E havia assumido a liderança do tráfico no Morro do Adeus e do Morro do Juramento, após a prisão do seu padrinho no crime, que era o famoso Escadinha. Então ele resolveu se fortalecer para poder se tornar tão forte quanto o Jogador. Nessa época o tráfico no Rio não era tão bem distribuído em facções quanto hoje. Existia o CV, que dominava as principais favelas do Rio, e o TC, Terceiro Comando, e ainda havia muitas favelas neutras, que não tinha facção nenhuma. Resolveu invadir tudo que era favela neutra. Ele contava com forte poder bélico, começou uma maratona de invasões. A lei era, ou se alia ao E ou perde geral. Assim ele conquistou a liderança em mais de 15 espalhadas pelo Rio, entre elas estavam Para Pedro, Caju, Parque Alegria, Juramento e Adeus e entre outras. Tinha como aliados o Cerro Corá, Acari, Amarelinho e assim o E se fortalecia. O E tinha bolado plano genial para tomar as áreas de Orlando Jogador. Ele simulou o próprio sequestro e entrou em contato com o Jogador, falando que policiais haviam sequestrado e estavam exigindo 50 mil para liberá-lo, e que no momento ele não tinha como disponibilizar. Jogador imediatamente começou a arrecadar o dinheiro. Havia ficado acertado que o Jorge de Acari iria à noite buscar a quantia. Ao anoitecer, entrou pela favela da Grota um bonde de carros e bandidos que foram recebidos como bonde do UE.
Jogador, sem imaginar, seria vítima de uma armadilha e sua cúpula estava reunida no alto do morro, e logo recebeu Jorge e o bonde com muitos bandidos, muito bem armados. Jogador não havia percebido que estava em número desproporcional, e nem imaginaria que alguém tentaria nada contra ele, dentro do núcleo do seu império. Mas foi feito. E horas depois o rei invadiu a grota, gritando que era tudo dele agora. O que ele não imaginava é como isso repercutiria no mundo do crime. Todo o CV se mobilizou em uma missão de vingar o jogador. Nos dias que se seguiram, o E não conseguiu manter o controle do tráfico no complexo, e passou a sofrer invasões constantes a seus morros, principalmente no Adeus. Naquele momento tudo mudava de cara, as ruas já não ficavam lotadas de gente até tarde, e frequentemente havia bandidos rivais pelo morro. Não tinha hora para acontecer. De manhã à tarde e à noite, muitos tiros e mortos. Então ele foi preso em Fortaleza em pousada. Na cadeia ele fez uma aliança com um bandido chamado Celcinho Davitem, e os dois fundaram uma facção denominada ADA, Amigo dos Amigos, que depois de um tempo receberia como membro também outro líder do crime, chamado de Linho. Algum tempo depois Orelha e Robertinho, outro cunhado de Uê, também envolvido com o tráfico, foram presos e ficaram na mesma cela de Uê, na prisão de Bangu, um local onde Orlando jogador seria vingado. O fato é que a bandidagem do TC ascendeu em uma época de crise do Comando Vermelho, que passou a ser comandada por traficantes muito jovens, como Márcio dos Santos Nepomuceno, ou Marcinho VP, cuja principal característica era a violência e o consumo de drogas. VP, inclusive, criou uma ala jovem da facção que passou a se rebelar contra os antigos chefes. Na contramão disso, o TC tinha membros com visão empresarial do tráfico e interessados somente no lucro. E uma dessas visões de futuro para a facção Terceiro Comando foi a união entre as fações ADA e TC, se tornando o Terceiro Comando amigo. Com a crise do CV, eles não seguraram essa nova facção do Rio. Então, parceiro, a parada é essa mesmo, a gente se unir mais mesmo, tá ligado? E por enquanto eu também tô na minha guerrinha, né? Que daí, pô, a gente dá um baque na Camarisca, essa semana eu tava até desenrolando com um amigo lá, que eu tava na finalidade de entrar no complexo do Link, eu tenho um guarda aquele tal do Coco, tá ligado, parceiro? Então, daí eu falei, eu peguei um paparinho que essa semana, talvez até mais tardar lá pra mês que vem, eu ia estar entrada naquele complexo do Link ali tudinho, amigo da vida, a gente já vive a de ponta a ponta, tá ligado? Então, mano, por porra nenhuma, a gente abriu o espaço desse bagulho pra eles aí, entendeu? Eles estavam todos focados nesse bagulho aí. Quer que eu passe o telefone pra tudo, é ligado a nós? Já é, parceiro. Então, manda letra, mano, um papel aí. Fala aí, parceiro. 9392 9392. Deu coroa, sala do Pinheiro, valeu? Tá aqui dos amigos Pinheiro? Da Pedreira, é. A gente contava da Geraldo Linho lá. Tá maneiro, parceiro. Anota aí, mano. 971. 971? É. 40. PQD dentro, valeu? Tá, mas aí, peraí. Mano, o telefone é por aqui, não é uma bagunça, mas é. Eu tô mostrando a Deus agora, certo? Não, anota do Linho aí. 789. 789. 3000. Lima, bota carretel. 789. O Lima, bota carretel, valeu? Bota aí, 967 95. 967 95, fala. Esse é o Cacau do... Esse aqui daquela boca dele. Vai ter ligado pra ele agora, mano. Ele até puxou um montinho, um bom negócio, entendeu? Entendeu? Ele faz quem quer. O Cacau tô ligado mais ou menos nele. Mas eu boto no local também, não esqueci, valeu? Oi? Bota o nome do local, o nome. Agora, bota aí. 986. 986. 13. Grandão. Isso é do? Grandão. Tá ligado. 967. 967. 42. O Noquinha, também entender. Mano, peraí, vou te dar mais telefone. Vou
pra mostrar o telefone do Pinho, entendeu? Do Robertinho Lucas, do outro Eduardo Hamburgo, eu tenho até de dois aqui, entendeu? Mas hoje eu vou dizer pra os caras que tá ligado em mim legal, entendeu? Tô ligado, parceiro. Quanto aí é? Não, o Juca tem um contato direto com ele, mas não, mas dá o número dele. 9681. 9681. Esse é do Juca. Tá, anota aí. 9392. Esse é do R, do Adeus, entendeu? Do R. Tô ligado. Do Adeus. Depois passei pro Wilson também, valeu? Oi? Depois manda mostrar isso no Wilson. Então, já é, parceiro. Entendeu? É 965 pra se ligar, mano. 965 27. Esse é o Van. É o Van? É do Adeus também. Sabe quem é, né? O Orelha. Tô ligado mais ou menos nele. É o Orelha. Tô ligado. O responsável é meu lado. Esse amigo é o 762 lá do Jura, valeu, Jura? Eu já dei um papo nesse amigo, tava no telefone quando ele tava agarrado. Valeu. Anota meu telefone, Fala, parceiro. 9668. Esse é o meu, liga só. Eu esqueci de explicar a ele. Nós compramos assim 40 telefone, entendeu? Uma vez. Então vamos pra cada boca. Se nesse telefone, mano, você pode ligar entre essas pessoas, entendeu? Tô ligado, parceiro. A gente não pode dar de ponto, vamos supor, posso ligar só pra tu, pro Carvel, pro PC. Isso, entre nós, você ligar só com nós, tem entre nós também, tem um espírito de cabeça, entendeu? Tô ligado, parceiro. Então, nossa questão já trocamos 2 vezes telefone, mano. Então, já é, parceiro. Então a gente tem que se unir aí nessa parada aí, nessa luta aí contra esses caras aí, tá ligado, parceiro? E a gente bota fogo, né, compadre? Né? CV, enfraquecido, teve que firmar uma aliança com a facção paulista PCC, primeiro comando da capital, para não ser sufocado pelos rivais. A facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, a maior e mais organizada do país hoje, foi criada por 8 presos, em 31 de agosto de 1993, no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, 130 km DSP, o Piranhão, tida naquela época como a prisão mais segura do estado. Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, é o chefe do PCC, primeiro comando da capital. Ele está preso por roubo a bancos. Assumiu a liderança do PCC no final de 2002, pregando ações mais moderadas. Destituiu os líderes da ala radical da facção Cezinha e Geleão, que usavam atentados para intimidar as autoridades do sistema prisional. Durante uma partida de futebol na quadra do Piranhão, os 8 presos, transferidos da capital do estado para lá como castigo por mau comportamento, resolveram batizar o time deles como Comando da Capital. Para defender a camisa do PCC e começar a organizar a facção, também chamada logo no início de Partido do Crime Indy 1533, por causa da ordem das letras P e C no alfabeto, estavam escalados Misael Aparecido da Silva, o Misa, Vander Eduardo Ferreira, o Eduardo Cara Gorda, Antônio Carlos Roberto da Paixão, o Paixão, Isaías Moreira do Nascimento, o Isaías Esquisito, Ademar dos Santos, o da Fé, Antônio Carlos dos Santos, o Bicho Feio, César Augusto Rores da Silva, o Cezinha, e José Márcio Felício, o Geleão. Ainda no início da facção, o time de criminosos dizia que ela havia sido criada para combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e também para vingar a morte dos 111 presos. Em 2 de outubro de 1992, no episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru, quando homens da PM mataram presidiários no pavilhão 9 da extinta Casa de Detenção de São Paulo. Enquanto o time da capital estava em quadra, Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, Edmir Carlos Ambrosio, o Sombra, que, anos mais tarde, viriam a se tornar os líderes mais conceituados junto à massa carcerária de São Paulo, estavam em uma cela separada, confinados. Nessa mesma época, o símbolo chinês do Yin Yang, pintado de branco e preto, foi adotado como o escudo da facção. Uma maneira de equilibrar o bem e o mal com sabedoria, explicavam os fundadores do PCC. Em fevereiro de 2001, Sombra tornou-se o líder mais expressivo da organização ao coordenar, por telefone celular, rebeliões simultâneas em 29 presídios paulistas.
A mega rebelião deixou um saldo de 16 presos mortos. 5 meses depois, no entanto, Sombra, chamado de pai pelos outros criminosos, foi assassinado por 5 membros da facção, numa disputa interna pelo comando geral do PCC. Enquanto tomava banho de sol na mesma quadra onde nasceu a organização, ele foi espancado até morrer. Com o assassinato de Sombra, Geleão e Cezinha, responsáveis pela aliança do PCC com a facção criminosa CV, Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, quando ambos estiveram presos no complexo penitenciário de Bangu, assumiram a liderança e passaram a coordenar atentados violentos contra prédios públicos. Considerados radicais por uma outra corrente do PCC, mais moderada, Geleão e Cezinha foram depostos da liderança em novembro de 2002, quando Marcola assume de vez o grupo. Além de depostos, foram jurados de morte sob a alegação de terem feito delações à polícia. Por isso, eles criaram uma outra facção, o TCC, Terceiro Comando da Capital. Sob as ordens de Marcola, também conhecido como Playboy, por ser uma pessoa muito vaidosa, o PCC é acusado de participação do assassinato do juiz corregedor Antônio José Machado Dias, em março de 2003. Promover uma rebelião e destruir o CRP, onde os detentos passam 23 horas trancados, sem acesso a jornal, revista, rádio e televisão, é uma das metas da facção hoje. Segundo discursos de criminosos do PCC, isso seria a desmoralização do governo. Para conseguir dinheiro para o caixa da facção, os membros do PCC exigem que os irmãos, como são tratados os integrantes do grupo, paguem uma taxa mensal de R$50. Os que estão em liberdade, 500. O dinheiro é usado para comprar armas e drogas, além de financiar ações de resgate de presos ligados ao grupo. Diante do enfraquecimento do CV Carioca, que tem perdido vários pontos de venda de droga no Rio e diminuído a demanda no tráfico internacional, o PCC aproveitou-se dessa brecha comercial e tornou-se a maior facção criminosa do país. Mas voltando para o Rio de Janeiro, vamos direto para Bangu. Bangu primeiro era uma cidade do ego. Nela reinava o E, que ostentava bebida alcoólicas e outras regálias, como telefones e mais visitas, benefícios conseguidos na base do suborno. Por causa de um aparelho celular, brigou com seu amigo Escadinha, que imediatamente perdeu o prestígio. A amizade é uma linha tênue entre 3 paredes e uma grade. Entre eles Escadinha. Hernaldo Pinto de Medeiros, o E, trairia em 1994 o maior mentor de Marcinho, Orlando Jogador, no mesmo complexo do Alemão. Com respeito de uns e ódio de outros, e também preso, o E fundou a facção Amigos dos Amigos, conhecida pela sigla ADA. O objetivo do grupo era disputar territórios com o Império do Comando. Um outro preso de Bangu primeiro, Robertinho de Lucas, era o chefe do Terceiro Comando, que controlava algumas favelas, principalmente ao longo da Avenida Brasil. Numa rebelião permitida e negociada por um agente penitenciário, conhecido como Bad Boy. O traficante o chamou e tramou com o agente, tentando o convencer oferecendo R$200 mil pela chave da cela do seu maior inimigo, conhecido como Fernandinho Beiramar. O agente, vendo que poderia receber mais nessa rivalidade, foi na cela do Comando Vermelho e falou com o próprio Beiramar. O traficante, sabendo disso, dobrou a oferta e pediu a chave e algumas armas. Líderes do CV invadiram a cela e torturaram e mataram o E e seus cunhados. O E ainda terou o E. Ele estava no momento que o E e seus seguranças foram espancados e mortos, e o seu sino saiu da rebelião sem um arranhão, e para o juiz não acusou o Beiramar de nada. O E tinha muito medo que alguns dos moleques que eram cria do morro, ganhassem status com Linho, então Vado resolveu tentar aniquilar um que tinha grande chance, que era o Kiko. Num certo dia, o Vado chamou o Kiko e falou que o morro estava sendo invadido, ordenou que ele pegasse um carro e fosse até o pé do muro para combater. Imediatamente o Kiko pegou o carro, uma rua. Então ele olhou a situação de um ângulo mais completo, e viu que mesmo que ele conseguisse tirar o poder da família do E, ainda tinha Wagner Maco no caminho, que tinha mais conceito e chance de chefiar o morro.
Então Jacaré chamou DJ para uma aliança em busca do poder. DJ, que tinha se tornado tão cruel quanto o Jacaré, topou de cara. Então os dois colocaram o plano em ação, num final de semana de baile, em que a noite foi muito boa em faturamento e Wagner Marco era o responsável por certa quantia de dinheiro. Eles, sem que fosse percebido, desviaram grana da parte de Marco na prestação de contas. Marco não conseguiu explicar onde estava o dinheiro que faltava. Foi quando Jacaré e DJ chegaram, acusando ele de desfalque, e falaram que já percebiam que ele fazia isso há algum tempo. Eles sabiam que numa boca, quem dá falar, no alto do morro havia um campo de futebol de terra, que dava para ver grande parte de Ramos e Bom Sucesso, e era ao lado de um despenhadeiro, onde dizem que o corpo foi jogado. O fato é que até hoje não se sabe se foi realmente jogado ou picotado, como também era de costume fazer. Mas para Jacaré e DJ tudo ia muito bem. Agora tinha que tirar o morro das mãos da família do Ué. O que passa nos bairros da Penha, Ramos e Olaria por Orlando da Conceição Filho, o Orlando jogador. Criado no engenho da rainha, o ex-soldado da quadrilha de Amarilho da Glória Venâncio, o China, derrubou o chefe e assumiu, em 1990, o controle do Morro do Alemão. Os chefões antigos da Falange Vermelha, que agregaram Procevem, não aceitaram isso, porém não fizeram nada com Orlando. Em 2 anos, arrendou as bocas das comunidades vizinhas, uma novidade à época, e estendeu seus limites até o Complexo da Penha. Alguns cederam território em troca de pensão mensal. Quem resistiu, acabou morto. Jogador lançava o Complexo do Alemão como nova opção de entreposto do Comando Vermelho às quadrilhas da Zona Sul, que viviam em guerra. E foi graças a toques de marketing, como o de garantir qualidade aos consumidores, que transformou bocas de fumo de baixa rentabilidade em próspero negócio. Segundo o levantamento da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, em 1993 a quadrilha vendia 10 kg de cocaína por semana. Parte do dinheiro era investido na proteção do império, com a compra de armas sofisticadas. O traficante foi um dos primeiros do Rio de Janeiro a adquirir os fuzis americanos AR-15. Nesta época, jogador contava com 100 homens armados, sendo 20 na sua proteção pessoal. Outra razão para o sucesso estava nos laços estreitos que sempre fez questão de dizer que mantinha com a polícia. Assim, ficava distante da cadeia e livre da ação dos inimigos. O tamanho do império despertou a cobiça. Seu maior parceiro, Hernaldo Pinto de Medeiros, Ué, tramou a emboscada que terminou com a morte do traficante 14 aliados, em junho de 94, e rachou o Comando Vermelho. Ué não durou muito no comando. Foram 3 meses até chegar ao poder Márcio dos Santos Nepomuceno, ou Marcinho VP, então um rapaz de 17 anos. É ele quem, atualmente preso, comanda a onda de terror que tem apavorado o Rio nos últimos dias. Com as guerras e tiroteios, as bocas de fumo no complexo não registram a frequência de usuários dos anos 90. Mas para o tráfico pouco importa. A receita de Marcinho VP triplicou desde que assumiu a distribuição de maconha e cocaína para outros morros do Rio. E mais, passou a investir nos bailes funk para atrair jovens de classe média e vender drogas. Além disso, há a cobrança de propinas do transporte alternativo. Nos complexos do Alemão e da Penha vivem hoje os donos do tráfico do Chapadão, Juramento, Mangueirinha, em Caxias, e até Marcelo da Silva Leandro, ou Marcelinho Niterói, homem de confiança de Beira-Mar. A quadrilha de Marcinho é acusada de vários homicídios, entre eles o do jornalista da TV Globo Tim Lopes. O repórter foi sequestrado e morto quando produzia matéria sobre prostituição infantil e tráfico nos bailes funk da Vila Cruzeiro, em 2002. O principal acusado, Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão. Mas voltando para depois da morte de Ué na rebelião e a continuidade do Linho o TC rachou.
Traficantes de Acari, Parada de Lucas, Dedê das favelas de Senador Camará, romperam com a ADA e criaram o terceiro comando puro, TCP, que se tornou inimigo mortal dos antigos aliados. Robson André da Silva, o Robinho Pinga, passou a ser o principal líder da nova facção. Linho ficou com a ADA juntamente com Irapuã David Lopes, o Gangão, o poderoso do complexo de São Carlos. Gangão ainda teria tentado interromper que isso acontecesse, pois ele tinha amigos dos dois lados, mas da forma que aconteceu ele teria ficado do lado que teria sido certo para ele. Com a polícia atrás de Linho, que era o maior traficante no momento, com o Disques Denúncia colaborando com 50 mil para quem tivesse informações dele, ele resolveu sumir, e sumiu mesmo, pois até hoje ele não foi pego ou encontrado. Há vários boatos, um deles é que, no início de 2003, em um acerto de contas entre TCP e ADA, o traficante Linho teria sido morto em São Paulo, mas seu corpo jamais foi encontrado até hoje. Já outros dizem que seus advogados o mataram pela dívida não paga. Porém há várias coisas que aconteceram estranhas depois do seu sumiço. Os Disques Denúncia continuaram recebendo ligações de informações que o próprio estava vivo. Coisa estranha foi o seu sucessor, conhecido como Coroa Samuca. Iremos contar a história dele aqui. Porém vamos adiantar que além de ter recebido tudo que era dele, há boatos que um bilhete foi achado com uma frase como se Linho tivesse dado favelas e fuzis com o nome Linho e a letra L escrito nas armas, com a seguinte frase: estamos quites. O irmão do Linho vendeu seu lava-jato e foi morar fora do Rio, largando tudo por lá. Investigadores acharam isso muito estranho na época. Dizem que o Linho foi visto em um jogo do vôlei nas Olimpíadas, e foi um boato muito forte, porém nada comprovado. Comparsa de Linho, o traficante mais procurado do estado, o traficante Ronaldo Ferreira do Nascimento, o Mocotó, chefe do tráfico no Morro da Pedreira, na Pavuna, e um dos principais aliados de Linho. Mocotó seria o homem encarregado de lavar o dinheiro de Linho conseguido com a venda de drogas nos pontos dominados pelo traficante. Ele voltava de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, onde Linho mantém a base dos seus negócios. Ele conquistou a confiança de Linho ao abrigar parte de sua família no Morro da Pedreira, depois que a polícia intensificou a caçada ao criminoso. O traficante era tido até então como o sucessor natural de Linho, cuja prisão prevê o pagamento, pelo Disques Denúncia, de 50 mil de recompensa. Além de Mocotó, Linho confia os seus negócios a outros dois homens da quadrilha e que ainda se encontram foragidos. Facão, responsável pelo controle das bocas de fumo do Complexo da Maré, e o homem do terceiro comando encarregado de comandar os ataques a redutos de grupos rivais, arregimentar comparsas e adquirir o armamento em poder do bando.